A paz do Senhor aos irmãos. Eu quero deixar uma palavra para o seu coração aqui hoje, que se encontra em Neemias 6, a partir do versículo 1. Sucedeu mais que Sanbalate, ouvindo Sanbalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas no portais, Sanbalate e Gesem enviaram mensageiros para me dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei ir. Por que cessaria esta obra para ter ir convosco? E do mesmo modo enviaram mensageiros a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Então Sanbalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu moço com uma carta aberta na sua mão, na qual estava escrito: entre as nações se ouviu, e Gesem diz: tu e os judeus intentas rebelar-vos, então edificas o muro, e tu te farás reis deles, segundo estas palavras, e que pusestes profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é o rei Judá. De modo que o rei o ouvirá segundo estas palavras, pois agora o consultemos juntamente. Porém eu mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão te matar. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De modo nenhum entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma coisa para me difamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalate, conforme estas obras, e também da profetisa Noádias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os gentios que haviam em redor de nós, temeram, e sentiram-se humilhados, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. E também naqueles dias alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá eram comprometidos por juramento com ele, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casaram com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas bondades contavam perante mim, as suas palavras transmitiam a ele. Portanto, Tobias escrevia as cartas para me atemorizar. Irmãos, essa palavra é muito forte, é algo muito sério, irmãos, porque pegando aqui, se a gente pegar e trazer para os nossos dias, porque Neemias refere bem aqui no começo, ouvindo Sanbalate, Tobias, o Gesem, o arábio, o resto dos nossos inimigos. Então ele tinha eles como seus inimigos. E aqui a gente já pode trazer para nós, para o dia de hoje, que o inimigo das nossas almas é Satanás. E aqui Neemias conjecturando como se fosse a gente. E o povo ao qual ajudava ele a edificar esse muro como se fosse a igreja. Porque eles ajudam, a igreja nos ajuda a edificar o muro. Mas o principal, nós que temos que edificar o muro. Porque Deus nos entregou essa responsabilidade. O Senhor nos entregou essa responsabilidade, irmãos. E aqui ele disse que, se a gente reparar, nos capítulos anteriores, nós vamos ver os inimigos sempre zombando de Neemias, zombando da obra, tentando atrapalhar a obra, irmãos. Mas se nós repararmos, em nenhum momento eles se levantaram. Eles só zombavam, esses fracos querendo reconstruir o muro. Mas os inimigos só se levantam mesmo
Mas o inimigo só se levanta mesmo quando já não havia mais brecha no muro. E Satanás é assim conosco, porque enquanto a gente está no pecado, enquanto a gente está no erro, enquanto a gente está fazendo as coisas erradas, para ele tá bem, ele não se levanta, ele não se manifesta, porque tem brecha, tem como ele entrar, tem como ele fazer. Mas aqui Neemias cita que nele já não havia brecha alguma. Aí o inimigo se levantou, aí o inimigo se preocupou, porque ele sabia que não ia ter como mais ele entrar, ele sabia que não ia ter como mais ele fazer, ele destruir, ele bagunçar. Por mais que ele ainda não tivesse botado as portas no seu lugar, por mais que ainda não tivesse portas, mas ele cita que quando já não havia brecha alguma, aí o inimigo se levanta. E aí o que ele vai fazer? Porque isso é quando nós se posicionamos na vontade do Senhor. É quando nós se posicionamos e fechamos as brechas, vigiamos. E aí o inimigo se levanta. E a primeira coisa a qual o inimigo vai fazer aqui vai ser enviar distração. Ele enviou os mensageiros para congregar ele, para chamar ele, para estarem juntos. Então, gente, a primeira coisa que Satanás vai fazer quando ele vê que já não tem mais brecha para ele entrar, ele vai se levantar e vai enviar a distração. Porque ele sabe que com a distração a gente não vai fazer a obra. E aqui ele diz que ele estava fazendo uma grande obra, de modo que não poderia ir ter com eles. Só que aí o inimigo ele não desiste assim. E depois disso o inimigo vem, quando ele vê que a distração não deu certo, ele não desiste, porque ele envia 4 vezes mensageiros para tentar distrair Neemias da obra, porque já não tinha mais brecha. E os inimigos se preocuparam em enviar a distração, porque Neemias saindo dali iam matar ele, iam destruir o muro de novo, e a obra ia ser fracassada de novo. Mas Neemias estava ligado, estava atento com o Senhor, e ele percebeu isso e falou que estava fazendo uma grande obra, de modo que não poderia ir ter com ele, porque ele cessaria aquela obra para ir ter com ele. E eles intentavam fazer-lhe mal, e eles enviaram 4 vezes mensageiros, mas ele respondeu eles a mesma coisa. E quando ele vê que a distração não deu certo, ele vem com a mentira, a acusação, porque ele queria entrar na mente de Neemias, porque ele sabe que se ele entrasse na mente de Neemias ia parar a obra, porque o inimigo ele não quer o nosso corpo, ele não quer, o alvo dele é a nossa mente, porque ele sabe que a partir do momento em que ele ter controle sobre a nossa mente, ele vai ter controle sobre a gente. Então é que ele começa a querer entrar na mente de Neemias, começa a enviar mensageiros, e por último ele enviou um moço com uma carta aberta, dizendo uma mentira, dizendo que entre as nações se ouviu. E Gesem diz: tu e os judeus intentam rebelar-vos, então edificas os muros, e tu te farás rei deles, segundo essas palavras, e que pusestes profeta para pregarem de ti em Jerusalém. Este é o rei de Judá, de modo que o rei o ouvirá segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemo-nos juntamente. Ele é que estava querendo atemorizar Neemias. Ele estava querendo botar coisa que não era, ele estava mentindo, ele estava inventando, porque ele queria entrar na mente de Neemias, para que Neemias descesse, ficasse com medo, descesse com aquele mensageiro e fosse ter com eles. Só que Neemias, aleluia, estava ligado no Senhor. E ali ele respondeu a mesma coisa: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração o inventas. Porque eles procuravam fazer para a obra, porque eles diziam: as suas mãos largaram a obra e não se efetuará. E é isso que Satanás quer fazer na nossa vida. Ele quer nos distrair. Se a distração não funcionar, ele inventa, ele acusa, tenta entrar na nossa mente, nos faz pensar que não somos dignos e acabamos nos distraindo, e a obra para, porque é isso que ele quer, que a obra não continue, que não se efetue. E aí, entrando Neemias na casa de Semaías, mesmo sendo conjecturando eu que alguém próximo dele, ele estava junto com o inimigo, porque quando é para ver a nossa queda, até os que estão dentro são usados contra nós. E aqui ele vai, porque tem gente que está se escondendo dentro da casa de Deus. Ele convida ele para ir para o templo do Senhor, para se esconder dos inimigos, porque é isso que muita gente está fazendo. Quando está tudo bem, não quer saber do Senhor, mas aí quando o inimigo se levanta, quer se esconder dentro da casa do Senhor. E ele disse
que iam vir matar-te, e era para ele se refugiar na casa do Senhor. Porém, Neemias diz: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? Porque tem gente que está entrando no templo para viver, mas não está vivendo do templo. Não está vivendo com o Senhor, só está se escondendo dentro do templo. Mas Neemias estava ligado, aleluia, que ele estava no discernimento que o Senhor dá para nós. Porque ele falou que percebeu que não era Deus quem o enviou, porque aquela profecia não estava falando para ele, mas contra a ele. E ele percebeu que Tobias e Sanbalate subornaram. Para isto subornaram, para me atemorizar. Porque é isso que o inimigo faz, ele usa os que estão de dentro contra nós também, porque ele quer nos atemorizar. E o que chama a atenção aqui é que já não tinha mais brechas, né? Então aqui o inimigo faz isso. Quando a gente não tem mais brecha, ele não tem acusações sobre nós mais, mas ele procura brecha. E eles subornaram esse homem para que ele pecasse, tivessem do que apontar, tivessem do que difamar, para dizer: aquele homem ali, ele fez isso, isso e isso, e está fazendo a obra, para querer eu acusar isso que Satanás quer fazer na nossa vida. É isso, porque ele quer procurar algo, ele faz um contexto para que nós venhamos pecar, e ele vem até acusação sobre nós, para que a gente venha parar a obra. Mas Neemias, aleluia, estava ligado, e ele percebeu e pediu a Deus para lembrar dos seus inimigos, das obras que eles fizeram contra ele. E acabou-se, pois, o muro, ou conjecturando, acabou-se, pois, a obra, aleluia, porque o inimigo não conseguiu, porque ele tenta fazer de tudo para a gente parar a obra, mas ele não conseguiu. E aqui diz: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os gentios que havia em redor de nós, temeram e sentiram-se humilhados, porque reconheceram que o nosso Senhor Deus fizera esta obra. Aleluia, porque a obra era grande. E é isso que o inimigo faz, porque ele sabe quando o Senhor tem uma grande obra na nossa vida, e ele tenta atrapalhar os planos do Senhor para a nossa vida. Mas ele não conseguiu, porque a obra não era de Neemias, era do Senhor. Essa obra já havia no coração já tinha surgido essa obra no coração do Senhor. Aleluia, que ele diz que todos os inimigos dele temeram, se sentiram humilhados, porque eles viram a grande obra, e eles viram que o Senhor quem fez, porque o homem não ia conseguir fazer, mas o Senhor quem estava sustentando, o Senhor quem estava fazendo. Aleluia, eles temeram, e é isso que o Senhor faz. Aleluia, irmãos, o que eu quero para dizer para você, de acordo com essa palavra poderosa? Eu quero dizer que, independente do momento em que você está vivendo hoje, momento de dificuldade, se o inimigo se levantou, é porque você está no caminho certo. Porque sempre quando nos posicionamos, ele se levanta para tentar nos distrair, para tentar fazer dar errado. Mas se é o Senhor quem tem essa obra na tua vida, ele não vai conseguir. Em nome de Jesus, porque a obra é do Senhor. Aleluia, como aconteceu com Neemias, todos os teus inimigos e os meus inimigos vão temer e vão se sentir humilhados diante da obra do Senhor, porque a obra é grande, e eles reconheceram que não foram eles que fizeram, mas reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Aleluia, Senhor. Então eu quero deixar essa palavra com os irmãos. Em nome de Jesus, irmãos, continua firme, continua fazendo a obra, não se distraia. Esse é o problema da distração, mas Neemias continuou, permaneceu firme, ligado, e a obra do Senhor foi feita. Mas mesmo assim o inimigo não desistiu, porque aqui no 19 diz que, portanto, Tobias, que era um dos inimigos, escrevia as cartas para me atemorizar, mesmo depois da obra. E é isso que o inimigo faz, ele não desiste, ele não para depois que a obra está feita, mas ele sempre vai continuar. Mas que a gente venha estar ligado, que a gente venha estar atento, e que o Senhor venha fazer tudo quanto ele tem para a nossa vida, que ele venha fazer a sua obra em nós. Aleluia. E assim eu agradeço a Deus por essa oportunidade, e deixo essa palavra com os irmãos. Em nome de Jesus.